lá, o Momento Saúde de hoje vai falar sobre as doenças que afetam a coluna. E para isso nós convidamos o Dr. Alexandre Jacar, que é médico ortopedista. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Doutor, sobre as doenças que afetam a coluna, quais são elas? Bom, são muitas doenças, né? Temos desvios, deformidades, são as escolioses, temos hérnias de discos ou problemas nos discos intervertebrais, que tem hérnias de discos ou diferentes graus, né, da protrusão discal até a hérnia de disco. Temos as alterações, prosseguimento das alterações degenerativas, que depois vai para a artrose, né? Temos osteoporose, que é o enfraquecimento do osso. Temos as fraturas nos acidentes tão frequentes, né, nos acidentes automobilísticos tão frequentes, também pode fraturar ou quebrar, né, a coluna. Temos tumores também que podem acontecer na coluna. Então, é uma série de problemas, né? E esses problemas a gente vai tentar abordar um pouquinho, né, de cada um deles. E o primeiro, escoliose. O que é escoliose? Escoliose é um desvio na coluna. Quando a gente olha a coluna de frente ou de costas, é um desvio de maior de 10 graus. Né? Não sei se tem uma coluna aqui, se eu posso claro, mostrar aqui. Que a coluna olhando de frente, ela deveria ser reta. Né? E quando você tem um desvio nesse sentido, lateral, ou de um lado ou para o outro, tanto faz o lado... Formando um S? Isso. Ela é a escoliose. Né? Mas eu acho sempre importante frisar sobre outros termos que são comuns. A gente sempre ouve as pessoas falando, eu tenho cifose, eu tenho lordose. Isso é bom, na verdade são as curvas normais da coluna, cifose e lordose. Né? Agora, essa coluna, como se estivesse olhando alguém de lado, essa curvatura da lombar é normal e chama lordose. A curvatura da coluna da região das costelas chama cifose. São curvaturas normais. Agora, o que pode acontecer se uma pessoa tiver muita lordose, sobrecarregando a coluna, poderíamos dizer que ela tem hiperlordose. Se ela pode ter também diminuição dessa curvatura, a gente chama de hipolordose. Aqui em cima a mesma coisa, se a pessoa tem com a degeneração, com o encurvamento da coluna, ela tem um aumento dessa cifose, a gente vai chamar de hipercifose, e diminuição também hipocifose. Tá? Não são problemas ou doenças específicas, né? E sim é mais importante a gente lembrar que são curvas normais da coluna que podem estar alteradas. E o que pode causar nessa hiperlordose, hipercifose e a escoliose? Por exemplo, um tema comum também em coluna são os saltos altos, que muitas mulheres gostam. Né? Então, o salto alto ele muda o centro de gravidade, né, do corpo e faz com que a mulher tenda a ficar com um aumento da lordose. Tá? Justamente porque quando coloca o salto alto, cresce um pouco o bumbum ali. Por quê? Por causa faz a hiperlordose. A pessoa precisa inclinar o tronco para trás para manter o equilíbrio. Então, com isso, aumenta a lordose aqui e acaba sobrecarregando a parte posterior, a parte de trás da coluna. Né? Então, mas não é uma doença, mas é uma postura errada que levou a uma hiperlordose, por exemplo. E elas podem ser genéticas? Problemas da coluna podem ser genéticos também, sim, com certeza. Existem, e a gente tem que até tomar cuidado quando fala de hiperlordose ou hipolordose, porque cada pessoa tem uma curvatura na coluna, cada pessoa tem um tipo diferente de coluna. Algumas pessoas têm uma coluna mais reta, outras pessoas têm, aí a gente acha que tem hiperlordose, né? Mas para definir isso, a gente precisa avaliar a coluna inteira. O médico ortopedista avalia parâmetros desde a coluna, do topo da coluna, perto da cabeça, até a bacia. Então tem vários parâmetros, vários ângulos, vários graus que a gente mede da bacia que são, nós dizemos, anatômicos, são daquela pessoa. E isso influencia um tipo de lordose.
né? Então, quando a gente diz genética, sim, isso influencia o tipo, a curvatura de cada pessoa. E quando a gente fala em escoliose, escoliose idiopática, existe outros tipos e quais são eles? Sim. A escoliose é o termo que define o desvio, né? No plano, que a gente chama de plano frontal, né? Agora, a escoliose pode ter diversas causas, né? Ela pode ser escoliose congênita. Escoliose congênita, a criança já nasceu com a predisposição, já nasceu com uma alteração na vértebra que vai gerar o desvio. Também é importante dizer que às vezes a criança a gente não nota no nascimento a escoliose. Por isso que eu falei, a escoliose, a criança já nasceu com a predisposição, ou seja, com a deformidade ou com a alteração na vértebra. A vértebra de um lado é menor que o outro, ou um lado da vértebra não cresceu, então toda a coluna cresce com desvio. Então isso é congênita, já nasceu com a alteração. Existem escolioses sindrômicas, que a gente fala. Então a criança tem uma síndrome e a escoliose faz parte dessa síndrome, né? Uma das alterações no organismo da criança com síndrome. Isso não significa que a vértebra da criança ou do adolescente ela tem uma diferença. Essa síndrome não é caracterizada por uma diferença na vértebra. A maioria entra num grupo que nós chamamos de escoliose neuromuscular. Então, diversas síndromes, ou, por exemplo, muito comum na paralisia cerebral, nós chamamos de escoliose neuromuscular. A criança tem um desequilíbrio entre a parte neurológica e o controle da musculatura. Então, assim, com essa deficiência do equilíbrio, né, do controle, ela desenvolve a escoliose, né? E chega num certo momento que ela não volta, né? No começo, geralmente, ela é flexível e depois a escoliose neuromuscular ela continua aí independente do que a gente tente fazer, né? Mas um grupo de neuromuscular tem várias síndromes, várias doenças que podem gerar uma escoliose neuromuscular. Então seria mais um tipo. Nós falamos de congênita e a sindrômica, neuromuscular, né? E existe a idiopática, né? Como falei, a idiopática é um termo na medicina que a gente usa para quando uma doença ou um problema não tem uma causa definida. Como eu falei, fatores genéticos influenciam na escoliose idiopática, mas isso ainda não está não está definido, né? Claro que tem várias possibilidades, vários genes, estuda-se muito isso hoje, é o que a gente mais pesquisa em etiologia, em causa de escoliose, né? Mas a escoliose idiopática é essa que não tem uma causa específica. Dentro da escoliose idiopática, a gente divide em faixa etária. A escoliose infantil, a criança surge a escoliose até os 3 anos, né? Dos 4 anos aos 10 anos, escoliose juvenil, dos 10 aos 18, escoliose do adolescente, né? E no adulto, escoliose do adulto. Ou seja, no final, a maioria, que muitas moças, né, meninas me procuram, ou os pais me procuram, quando a menina está no estirão do crescimento, é a mais comum mesmo. E a gente reúne isso em uma patologia, que é a escoliose idiopática do adolescente. Doutora, e dessas três, a congênita, a síndrome e a idiopática, dá para classificar qual delas é a mais perigosa, mais agressiva ou não? São todas iguais? Não são, pelo contrário, né? São todas diferentes, mas cada uma tem que ser avaliada independente em cada caso. Ou seja, nós dizemos muito que cada caso é um caso, e isso é verdade na escoliose, né? Existem escolioses idiopáticas
leves, mas existem escolioses idiopáticas que são graves, né? Existem escolioses congênitas, né? Mesma coisa, que não causam nenhuma deformidade do equilíbrio ou do tronco e não precisam ser tratadas. Mas existem escolioses congênitas graves, da mesma forma na neuromuscular. Adriano é morador de Várzea Paulista. Ele traz o filho Leonardo para Campinas com certa frequência para fazer acompanhamento e alterações necessárias na órtese em que o garoto usa e que serve para corrigir a deficiência em uma das pernas. Em uma das consultas, ele descobriu que o filho está com escoliose. A gente nunca tinha reparado, a gente reparou que o ombro dele é menor, o ombro esquerdo é menor que o ombro direito, mas não a ponto assim de ver que a coluna realmente está tortíssima. E com o tempo vai aumentando. O comerciante comentou que até a consulta não tinha desconfiança do problema. E então uma coisa assim que não chamou atenção, a gente só conseguiu ver porque deitou ele, alinhou ele, aí que dá para você ver que ele realmente tá torta as costas dele, a coluna dele. Segundo o pai, o problema não deu sinais. Não, ele nunca reclamou de dor. Então uma coisa que é interessante, né? Que ele tem uma dificuldade de andar com a perna esquerda, mas ele nunca reclamou de dor. Adriano deu um alerta para os pais observarem mais o corpo dos filhos. É bom sim, sempre observando mais, né? E então a gente vai tomar mais esse cuidado aí. Então a gente vai estar marcando aí o mais rápido possível para ver o que dá para ser feito com ele, né? Doutor, agora que a gente já sabe quais existem, existe uma característica, um perfil do paciente? Como eu falei, quando a gente não tem na escoliose idiopática, quando não tem uma causa específica, né, é difícil a gente dizer num perfil do paciente, né? Agora, se eu entendi bem sua pergunta, né, não sei se era nesse sentido, né? Não tem uma idade para aparecer uma escoliose? Perfeito. A escoliose, a mais comum, que é a escoliose idiopática do adolescente, ela acontece justamente no estirão do crescimento, né? Durante, eu falo bastante em meninas, né? Porque ela é muito mais frequente em meninas, né? A idiopática do adolescente ocorre 8, 9 vezes na menina para acontecer em um menino. Por quê? Isso também é estudado. Né? Também a gente estuda o motivo disso. Mas o que acontece? A menina tem o estirão do crescimento e no final do estirão do crescimento, né, que ela daí geralmente menstrua, a gente tem a escoliose piorando ou muitas vezes surgindo nessa fase. Isso é uma das características da escoliose idiopática do adolescente. Surge ou piora durante o estirão de crescimento. E quais os sintomas? Como identificar? Aí que está uma boa pergunta também, porque muitos pais se culpam quando a gente vê escoliose e, na verdade, o que acontece é que as crianças, os adolescentes, hoje cada vez mais usam roupas e camisetas e ficam, né, dentro do quarto, a gente não vê, né? Então ela não gera um sintoma específico, ela não tem dor, não é para ter dor a escoliose idiopática, né? Só para ter uma dor esporádica, tá? Então o que altera? Vamos lá. Ombros, altura dos ombros. Escápula, que é essa omoplata, que é esse osso aqui atrás, um lado mais proeminente do que outro, né? A cintura, um lado diferente do outro, ou assimétrico, né? Então essas são as principais alterações. Então isso não gera dor e muitas vezes não gera um desconforto para a criança ou para o adolescente. Então ele não procura, não fala, os pais não veem e acaba passando um tempo despercebido. E quando vem a dor, já está num nível ou num grau mais... Não, a maioria das vezes é dor mais muscular, por questão de postura. Então, a criança com escoliose, ela pode ter dor como qualquer outra criança adolescente que hoje em dia, com a postura errada, né, com os smartphones, com muito tempo de teclado e computador, então
cada vez mais frequente dor nas costas, né? Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre tratamento. De volta para o segundo bloco, nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Jacquard, que ele é médico ortopedista e está explicando para a gente sobre os desvios que afetam a coluna. Doutor, esses desvios, eles têm cura? Os desvios têm tratamento, né? É difícil de falar em cura. E, por exemplo, a escoliose, qual é o tratamento? Depende de caso a caso, né? Escoliose idiopática, escoliose de forma geral, a gente tem que avaliar cada caso, né? Então, existe um tratamento que a gente não intervém como médico, né? Faz observação, nós chamamos isso de observação. Tem o tratamento com colete e tem a cirurgia. São os 3 grupos que a gente divide cada paciente. Mas a pessoa que ela tem uma escoliose e aí faz o tratamento, é fisioterapia, é medicamento, até chegar na cirurgia? Não, na verdade assim, a gente não quer que chegue na cirurgia, a gente tenta diminuir ou parar a progressão. Por isso quando você me perguntou sobre cura, eu falei, não, tem tratamento, né? Porque qual que é o objetivo do tratamento de uma escoliose? É parar a progressão. A gente não quer que ela progrida. Ah, mas não vai voltar para uma coluna reta? Não, não vai voltar para uma coluna reta. Dentro desses 3 grupos, a fisioterapia, natação, entram nesse grupo de observação. Então a gente não fica apenas dizendo para o paciente que não tem nada a fazer. Não, a gente sugere atividade física, sugere fisioterapia, sugere natação, algumas vezes reeducação postural global, que é o famoso RPG, mas isso, né, entra nesse grupo para o médico como um grupo de observação, porque os estudos científicos, a literatura mostra que não tem uma grande diferença no valor não tem uma diferença no valor de curvatura com qualquer dessas modalidades que eu falei. Mas a gente indica para manter a saúde geral, manter a flexibilidade, tanto da pessoa como um todo, mas também da coluna. Então, nessas pessoas que a gente faz a observação, a gente não coloca colete, não coloca nada. E faz uso também de medicamento? O medicamento, ele é esporádico para algum caso de dor muscular, como na população geral. Não tem nenhum medicamento para a escoliose. Mas aí a pessoa ela vai ter que continuar a vida toda fazendo uma fisioterapia e o uso de medicamento para dor? Não. Como eu indico para todas as pessoas, se você não faz, eu indicaria para você fazer atividade física, são hábitos de vida saudável. Na verdade é isso que eu mais indico, né? Cada caso é específico, mas a saúde geral, ela é baseada, uma das coisas que compõem o tripé de uma coluna saudável é a atividade física. Então, justamente por isso que eu também indico para fazer natação, enfim, fisioterapia, já pensando na parte de alongamento, de condicionamento da musculatura. Então, basicamente, são hábitos de vida saudável. Para toda a vida? Sim, para toda a vida. Mas assim como eu falaria para um paciente que tem escoliose, eu falaria para você. Doutor, e acho que não tem, né? Doutor, e ela deixa sequelas? Quais as complicações que elas podem trazer? A complicação, sempre é bom dividirmos por diagnóstico, né? Então, como a gente está mais falando da escoliose idiopática do adolescente, depende do grau da escoliose, tá? Porque qual que seria uma complicação? Se nós não tratarmos, passa de um certo grau. A gente está falando de graus como 45 graus, 50 graus. Passa dessa magnitude de curvatura, a escoliose continua progredindo apesar
o adolescente chegar na maturidade esquelética. O que quer dizer isso? Chegou na idade adulta, a coluna continua crescendo esse desvio, né? O desvio continua crescendo na coluna. E uma possível complicação é da função respiratória, da função do coração, mas isso deixando claro que é raro na escoliose idiopática, né? Uma complicação estética, o tronco fica com um desvio, então o organismo tenta de uma maneira geral sempre ficar equilibrado com a cabeça sobre a bacia, né? Tanto de frente quanto de lado. Então, quando você atinge um certo grau de escoliose, e diferentes tipos de escoliose produzem mais ou menos desvio, mais ou menos desequilíbrio do tronco, né? O desbalanço do tronco. E então isso seria principalmente a parte estética. Um ombro fica mais elevado que o outro, o tronco fica com uma certa assimetria, né? Então, sempre que um dos objetivos do tratamento é equilíbrio do tronco, né? Como um dos objetivos. A mesma coisa a lordose, a superlordose, ela pode trazer também alguma complicação? A hiperlordose, ela traz uma sobrecarga na parte posterior da coluna. A gente tem que entender a coluna, se a gente separar, essa é só a região lombar, são 5 vértebras na lombar. A gente tem que, para entender a coluna, a gente tem que separar num segmento, nós chamamos de uma vértebra de cima de baixo, e o disco entre as vértebras faz parte de um segmento, mas também fazem 2 articulações na parte de trás, né? Uma de cada lado. Então, são essas 3 articulações principais de cada segmento da coluna. Quando a pessoa tem hiperlordose, vamos mostrar assim de lado, quando ela faz a hiperlordose, olha que está comprimindo essas articulações de trás. Então, ó, ela sobrecarrega essas articulações. Toda vez que você existe uma sobrecarga, você pode acelerar um desgaste, você pode gerar dor por sobrecarga. Então, é isso que acontece numa hiperlordose. Pode gerar uma hérnia também? Pode, a hérnia é mais difícil. Na hiperlordose, o que acontece? Quando você força demais essa região de trás aqui, existem pessoas que têm uma predisposição para ter essa região mais frágil. O que acontece? Ela pode se romper, né? E a vértebra pode escorregar um pouco para frente. E aí a gente tem o que chama de espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, né? Doutor, e quando que chega na cirurgia? Quando a fisioterapia não deu certo? É isso? A escoliose idiopática do adolescente a gente divide em graus, né? De 0 até 20, 25 graus, a gente faz a estágio da observação. De 25 a 45 são os principais casos onde a gente indica o colete. E acima dos 25 aos 45. E acima dos 45, geralmente a gente indica a cirurgia. Mais uma vez, sempre depende de caso a caso, alguns fatores específicos. Por exemplo, potencial de crescimento da criança, magnitude da curva já no começo do tratamento, a evolução da própria curvatura. Tem escolioses que a gente imagina que vai crescer bastante e ela cresce, aumenta numa proporção mais lenta do que a gente esperaria. Então, isso também tem fatores que a gente avalia, tanto na história como nas radiografias, que nos ajudam nisso, né? Mas, claro que a natureza faz a sua vontade, então, algumas vezes a gente se surpreende, né? E dificilmente a gente indica, a não ser que seja um caso mais grave, dificilmente a gente indica cirurgia num primeiro momento. A gente observa, né? Conhece a paciente, conhece a sua história e tende a observar a sua evolução, né? Como eu falei, cada caso é um caso. Mas fazer a cirurgia não indica que é a cura. Não, ele é o tratamento, tanto que a gente fala que a cirurgia, o principal objetivo, e tem que ser o principal objetivo, é
parar a progressão da escoliose. Existem desvios secundários. Obviamente, a gente quer reduzir a escoliose, a gente quer melhorar a parte estética, né? Então, a gente, dentro do nível de segurança, a gente sim diminui a escoliose. As meninas ficam felizes porque ganham 2, 3 centímetros. Então, a gente tem isso como objetivo secundário. Objetivo principal, eu não quero que essa coluna continue desviando. Tá? Diminui para 0 graus? Não, também não. Tá? Mas diminui consideravelmente, né? Isso é influenciado pela flexibilidade dessa coluna. E essa cirurgia, ela é uma intervenção no osso, na coluna, numa vértebra ou no músculo? Na vértebra. Na vértebra. Na vértebra. Então, vamos imaginar que aqui seria a pessoa como se ela estivesse deitada, né? De barriga para baixo. Eu vou representar aqui na coluna lombar, mas muitas vezes é na torácica, né? Mais frequentemente, ou algumas vezes torácica e na lombar, tá? Então, como se tivesse um desvio, não sei se fica claro assim, né? Tem um desvio na coluna, então nós colocamos o que chamamos de parafusos, são parafusos pediculares, eles passam pela pedícula da vértebra, eles passam dentro da vértebra, dentro do osso, esses parafusos, que algumas vezes a gente traduz ao paciente como pino, né? É um pino. Então, isso existe todo um planejamento antes da cirurgia, um planejamento cirúrgico, que nós desenhamos, colocamos a quantidade de parafusos, a distribuição deles, porque, olha, a gente pode colocar 2 em cada vértebra, mas muitas vezes a gente intercala. Isso é todo feito um planejamento. Esses pinos são ligados por hastes. Essas hastes têm diferentes ligas de metal, mas geralmente é base de titânio, né? E essas hastes conectam esses parafusos e nessas hastes permitem que nós façamos a correção da escoliose. Então, a gente faz a correção e fixa a coluna naquela posição alcançada. E para não chegar até a cirurgia, antes disso, tem o uso do colete, né, doutor? Isso. E a gente foi ver como que funciona o colete e como ele é feito. Acompanhe. E nós já estamos aqui na clínica do Dimas Ribeiro, que é ortesista. E nosso bate-papo, já vamos tirar essa dúvida, né, Dimas? Olá, Michel, tudo bem? Tudo jóia. Tira essa dúvida pra gente. A diferença entre órtese e prótese? Sim, as órteses são dispositivos externos ao corpo que tratam de recuperar uma função perdida, né? No caso, por exemplo, da coluna que nós vamos falar, recupera o equilíbrio na coluna vertebral. Já prótese, as pessoas confundem, substituem partes do corpo. Então, você tem que ter uma amputação, uma perda de uma parte do corpo para usar uma prótese. O colete nós usamos para o tratamento da escoliose? Exatamente. Na verdade, a escoliose pode ser tratada de várias formas. O colete é uma delas. Quando essa deformidade ainda é pequena, até um certo grau, nós fazemos o tratamento por fisioterapia, basicamente, né? Com a parte de treinamento muscular. Quando assume um certo grau a curva, de 20 a 40 graus aproximadamente, nós fazemos isso com colete ortopédico, que é a minha especialidade. E acima de um certo grau, nós já vamos só para o tratamento cirúrgico, porque não há mais como segurar essa curva ou reverter por outros meios. Aí o único caminho vira a cirurgia. E qual é a eficácia do tratamento com o uso do colete? Pela literatura, o colete tem uma capacidade muito grande de, ao mínimo, estabilizar a curva. Esse é o mínimo que a gente garante para curvas de origem idiopática, né, que não tem uma outra causa determinante dessa deformidade. Nós conseguimos estabilizar e reduzir alguns graus. Se você pegar uma criança ou adolescente no início dessa curva, a chance é bem grande de a gente conseguir estabilizar ou até diminuir o grau da curva. Conforme nós vamos pegando isso já em estado adiantado, o que a gente consegue fazer, se você tem alguém muito próximo do grau cirúrgico, o que eu consigo é segurar essa coluna para não piorar muito e ela fazer a cirurgia mais tarde, já no final do crescimento. Dimas, e nós temos diversos tipos de colete? Nós usamos basicamente esse tipo de colete. Ó. Ele pega aqui está a linha da cintura da criança, né? Então ele pega a pelve, ele se encaixa na pelve
Aqui eu tenho as pressões. Neste caso, por exemplo, foi feita pressão no lado esquerdo do paciente e ele está vazado até aqui porque eu aperto tanto que o tecido vai se expandir para cá. A curva dela era baixa, tem uma pressão aqui embaixo e normalmente quando você curva por um lado, o corpo busca uma outra curva em cima para o centro de gravidade do corpo continuar no centro. Então cria uma curva secundária ou compensatória. Eu também tenho que corrigi-la, por isso que tem uma outra almofada aqui em cima do lado contrário. Então o colete ele tem, basicamente, ele corrige as duas curvas. Ele corrige a curva principal, que normalmente é aqui embaixo, lombar, e corrige a outra curva torácica aqui. E o paciente tem que usar 24 horas o colete? Sim, isso é uma coisa, às vezes, difícil de encarar, porque pega uma idade, né, que é criança ou é adolescente, na maior parte dos casos, vai pegar isso já na adolescência. O colete ele tem que ser usado o tempo todo. Ele só é retirado para tomar banho e para fazer os exercícios fisioterápicos indicados. O resto do tempo fica com o colete, dorme-se com o colete, inclusive. Dá para fazer personalizado? Sim, esse aqui é uma menina que quis todo colorido. A gente faz do super-homem, faz de tudo o que quiser. Porque isso, na verdade, é uma forma da criança participar da decisão. Ela escolhe alguma coisa, isso não fica tão impositivo, né? Não é para doer nem incomodar, né? O colete, ele não pode doer nada. Eu não posso dizer que ele não incomoda, mas é a mesma coisa que quando você põe um aparelho dentário, né? Nos primeiros dias você quer arrancar aquilo tudo da boca, você só não arranca porque está lá preso. Aqui é a mesma coisa. Nós seguimos com nossos pacientes um protocolo de adaptação gradual, em que eles aumentam gradativamente a cada dia o uso. Eu vou monitorando nesse período, estou muito próximo da família, eu vou monitorando o uso, se a criança está suportando bem ou não. Se começa a incomodar muito, eu diminuo a velocidade, até que ela use o dia inteiro. E esse tratamento com colete é um tratamento caro? O colete é um dispositivo caro. Um colete desse vai custar de R$ 2.500 a R$ 3.000. Ele vai durar cerca de um ano e pouco. Se o período de uso é maior que isso, às vezes acaba tendo que fazer outro porque o crescimento vai impedindo. Aí tem que fazer um novo. Aí tem que fazer um novo. E como ele é feito? Ele é feito assim, nós temos que tirar um molde da criança, ele é feito sempre sobre molde, quer dizer, cada criança tem o seu colete específico, porque para isso não incomodar, eu sigo perfeitamente a anatomia do paciente. Então nós temos uma mesa especial para tirar molde, nós colocamos a criança nessa mesa, nós aplicamos no molde já um pouco da força corretiva. Esse molde, que é uma casquinha, como se fosse uma casca do corpo, depois nós preenchemos com gesso, e aí a gente aumenta a pressão tirando o gesso em alguns lugares e alivia, por exemplo, aqui você tem ossos, né, nessa parte do quadril. Aqui a gente ao contrário, a gente põe mais gesso para o plástico não encostar na criança. Então isso não pode machucar nada. Dimas, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós ficamos por aqui no segundo bloco e no terceiro bloco eu volto com o médico com muito mais perguntas. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Momento Saúde e estamos falando sobre os desvios que afetam a coluna. E para isso nós convidamos o doutor Alexandre Jacar. Doutor, nesse bloco nós temos várias perguntas que nós recebemos e a pergunta é o seguinte: usar salto causa escoliose? Quem já tem, piora? Não, o uso do salto não causa escoliose, né? Porque o salto alto ele é simétrico, existe, né, a elevação, a mudança do eixo da coluna, mas é simétrico. Então, se fosse muito de um lado e nada do outro, aí sim poderia inclinar a bacia e gerar uma escoliose, né, falsa, né? Escoliose. Mas quando você levanta o calcanhar num salto, aí você tem a tendência de fazer hiperlordose, que é aumento da curvatura quando a gente olha de lado, que a gente está comentando. E aí, qual é a recomendação para as mulheres? Evitar salto alto, né? Mas o que é recomendado? Ter uma diferença de até 3 centímetros entre a parte posterior e a parte anterior do pé. Então, o salto pode ter 5 centímetros, não tem problema, se a parte da frente tiver 2, entende? Então, essa diferença de desnível é importante. O que é muito frequente, ou saltos que causam problemas,
são aqueles saltos que não tem nada na frente, parece uma rasteirinha, e atrás tem 10 centímetros. Isso não faz sentido para o médico, né? Do ponto de vista médico, para a coluna. Isso não só a coluna, na verdade, o pé sobrecarregado, os joelhos, quadril e a coluna, né? Doutor, e qual é a orientação? As mulheres que trabalham todos os dias, vão para o trabalho de salto e aí chega o final de semana ainda vai para a balada de salto. Isso. O que faz? Eu diria, na verdade, diminuir o uso do salto. Como? Já conversando com as mulheres, a gente aprende um pouquinho, né? Elas chamam de anabela, esse salto ou plataformas, né? O salto que não seja tão evidente esse salto, essa diferença. Usar todo dia, não pode. Agora, eventualmente, quer ir a uma festa, um casamento ou uma balada, como você falou, de final de semana, tudo bem, não é isso que vai prejudicar. O problema é que usar todo dia, você vai ter um encurtamento até da panturrilha. Tem mulheres que usam salto muito frequentemente, elas tiram o salto e falam que tem dor. Mas por quê? Porque ela já alterou tanto a postura que está alterando a musculatura, está encurtando a musculatura de um lado, está mudando o que a gente chama de biomecânica, que é como o nosso organismo funciona. Então ela já está mudando tudo isso. Isso claro que não é bom. Então, primeira recomendação, não usar o salto todo dia. Isso aí não tem como. Não vai ser, em algum momento vai sofrer. Então, a recomendação é diminui o uso do salto e passe a usar só em eventos especiais. O salto grande, né? A diferença é grande. Doutora, a nossa próxima pergunta é possível ter qualidade de vida com escoliose? Se é, com certeza. E é isso que a gente tem que buscar, independente do tratamento. Eu costumo falar para os meus pacientes, você tem que ter uma vida normal, independente do tratamento que a gente escolha. Então, assim, é uma vida normal. Com a cirurgia não posso fazer mais nada. Não, pelo contrário. É para ter uma vida funcional, normal e atividade física. Eu tenho escoliose, fiz cirurgia, posso correr? Pode. É isso que tem que ficar, essa mensagem. Não é para ser uma limitação, a gente não faz uma cirurgia para limitar a pessoa, pelo contrário, é para evitar complicações, né? E a nossa próxima pergunta é justamente sobre isso. Quem tem escoliose pode fazer exercício físico? Deve fazer? Que tipos de esportes estão liberados? Deve fazer exercício físico, né? Todo mundo deve. Claro, cada um dentro das suas possibilidades e dentro de um diagnóstico. Na escoliose, quando você tem uma escoliose leve, até moderada, não tem restrição específica, tá? Você pode fazer qualquer modalidade. Quando a sua escoliose já tem um grau cirúrgico, uma escoliose mais grave, aí o que eu faço? Evito, né, ou peço para diminuir esporte de impacto. Se a pessoa tem muita dor, por exemplo, diminuir esporte de impacto. Mais uma vez, não é uma restrição absoluta, né? Depende de caso a caso. Doutor, a próxima pergunta é a seguinte. Depois da alta médica, tem alta médica no tratamento da escoliose? Existe alta médica. Ou precisa de um acompanhamento? Geralmente o acompanhamento é longo, né? Mas existe alta médica. Por exemplo, uma pessoa que não precisou da cirurgia, geralmente a gente vai acompanhar até o final do crescimento ósseo, pelo menos. Alguém que usou, uma criança que usou colete, a gente não usa o colete também por muitos anos. Geralmente fica em torno de 1 ano e meio, até 2 anos. Né? Porque depois já tem a maturidade esquelética e não tem mais indicação de colete. Então, uma média aí de 1 ano a 1 ano e meio de colete. Depois disso, a gente precisa terminar o acompanhamento para ver se essa escoliose não vai progredir. Se tem, a gente tirou o colete está acompanhando 2, 3 anos, até 5 anos, não tem progressão, a gente pode dar alta. E finalizando a pergunta, depois da alta médica ou acompanhamento, a escoliose pode voltar? Pode, sim, a escoliose pode voltar, por isso que a gente geralmente acompanha 5 anos, né? Ou, enfim, depende, mais uma vez, é um tema muito amplo, a gente tem que tomar cuidado com... Caso a caso. Isso sempre tem que ficar claro, mas que às vezes eu posso estar repetindo nisso, mas tem que ser caso a caso, né?
a gente acompanha por um período para ter a segurança de que não vai evoluir. Obviamente existem casos que depois de muitos anos que evoluem, né? Doutor, a escoliose ela pode matar? Tem risco de morte? Olha, veja bem, isso é muito raro. Não há caso de morte devido à escoliose, tá? Só aquele problema que eu falei, quando a escoliose é muito grave e desenvolve uma alteração da função do coração e do pulmão, nesse caso sim, poderia, né? Mas, como eu falei, na escoliose idiopática isso é raro. Doutor, olha a dúvida. Tenho escoliose, posso engravidar ou tenho de esperar? É uma boa pergunta, mas a resposta também é boa, porque pode engravidar. Pode engravidar, vai ter seu filho normalmente. Nada a dizer, pode engravidar, pode ter seu filho normalmente, vai ser feliz com o bebê e enfim. Doutor, como é o pós-operatório da correção da escoliose? Geralmente é uma cirurgia que a pessoa precisa ficar na idiopática de 3 a 5 dias no hospital, né? É um pós-operatório que a gente já pede para a adolescente andar já no segundo dia, geralmente, primeiro ou segundo dia após a cirurgia, para ficar em pé e andar. Então eu digo isso porque é uma preocupação frequente dos pais, até do adolescente, se vai poder sair, se vai poder andar, se você vai ficar 3 meses de cama. Imagine, isso aí, né? Não é para existir, né? É para ficar andando no hospital. Claro que fica uma região dolorida, isso a gente tem todo um controle com medicamentos no corte, né? Mas fora isso a gente consegue manejar bastante hoje em dia, para que a pessoa tenha o mínimo de dor possível, saia já andando do hospital, né? E recupere bem em casa. Doutor, e a pergunta agora é sobre estética. A cirurgia, ela traz uma cicatriz muito grande, desaparece? Depende de cada caso, o tamanho da cirurgia muda, o tamanho do corte muda, mas geralmente é um corte grande, só que hoje a gente faz bastante, eu só faço sutura, que a gente chama intradérmica, ou seja, é por dentro da pele, então não fica nem ponto ou marca de ponto, fica um fiozinho, a cicatriz. Obviamente depende da cicatrização da pessoa também. Tem gente, eu já ouvi falar em queloide, né? A formação de cicatriz hipertrófica. Então são pessoas que têm uma tendência a ter uma cicatrização problemática, né? Claro que isso existe em qualquer parte do corpo, mas supondo uma pessoa que tem uma cicatrização absolutamente normal, a tendência é ficar um fiozinho só, um risquinho na coluna. E a estética é agradável, sim, porque é um fiozinho, é bem no meio da coluna. Quase não aparece. Quase não aparece. Doutor, e quais os riscos da cirurgia da escoliose? Sim. Meu filho vai ficar em cadeira de rodas, por exemplo. Esse é o maior temor, né? E isso eu posso dizer com segurança que é raro, tá? Por quê? A gente tem hoje monitorização dentro da cirurgia. Fica um médico do lado de fora do campo monitorizando. São vários eletrodos, desde a cabeça até os pés. Isso é importantíssimo na cirurgia de escoliose. E o médico fica avaliando como é que está o impulso dos nervos, tá? E a gente controla cada pino, cada parafuso que coloca, como é que estão esses impulsos, né? Então é raro, né? Outra complicação seria a da cirurgia de escoliose, seria infecção, né? A conhecida infecção hospitalar ou medo de infecção. Eu também deixo claro que isso acontece em uma porcentagem muito baixa dos casos, né? Em torno de 1%, né? Ou às vezes abaixo disso, depende do hospital. E é importante também dizer que a maioria a gente tem um procedimento, algumas vezes uma limpeza cirúrgica e não afeta o resultado principal. Mais uma vez, extremamente difícil de acontecer na escoliose idiopática, por quê? São adolescentes que não têm absolutamente nada, nenhum problema de saúde, não tomam nenhum remédio, são saudáveis
Então, realmente é algo, uma complicação difícil. Claro que existem outras, né, possíveis complicações, mas cada vez menos frequentes, né? Olha só, doutor, mandaram a seguinte pergunta. A cirurgia corrige 100% do problema ou ainda tenho que fazer tratamento pós-operatório? A cirurgia não corrige 100% e não há tratamento pós-operatório que corrija 100%. Tá? Como eu falei, o que eu quero, o que nós, né, os médicos, queremos, e nosso objetivo é um tronco equilibrado com menor assimetria possível. Tá? Agora, quando a gente fica com o tronco equilibrado, se no raio-x a curvatura tem 10, 20 ou 30 graus, isso pouco importa se o tronco estiver equilibrado, se a estética estiver adequada. Então, assim, realmente a gente não deixa 0 graus. E por quê? Porque não tem segurança para o paciente. Doutor, a pergunta é a seguinte. Meu médico disse que eu adquiri escoliose por conta da minha altura. Até onde a altura pode afetar e trazer o problema? Isso pode voltar? Se as pessoas altas têm mais escoliose, né? Como eu falei no início, a escoliose idiopática não tem uma causa específica e sim, provavelmente multifatorial. São vários fatores. E para isso existem diferentes teorias, né? Uma delas seria que o crescimento rápido das pessoas que são mais altas, né, geram a escoliose, né? Por um desequilíbrio entre a musculatura e ligamentos, né, gera a escoliose. Mas a gente vê também tantas pessoas altas que não têm nenhuma escoliose, tá? Então seria a causa da escoliose, eu diria, é mais um fator, né? Doutor, má postura no trabalho traz escoliose? Quais as recomendações para quem trabalha muito em pé ou muito sentado? A má postura no trabalho ela não causa escoliose, né? Outra coisa até que eu queria puxar do assunto, uma dúvida é se as mochilas das crianças causam escoliose, né? E não, isso não é verdade, né? Existem todas as causas que a gente conversou e uma certa predisposição genética, né? Não é recomendado ficar carregando muito mochila de um lado ou de outro, numa alça só, por conta da sobrecarga local, mas isso não gera escoliose, tá? Agora, voltando para o trabalho. A má postura gera dores, sobrecarga de um lado ou de outro na coluna ou de outro, mas ela não gera o desvio, né? Doutor, e a nossa última pergunta é: deitar no sofá ou cama de qualquer forma ou de uma forma não adequada pode trazer algum tipo de desvio para a coluna? Mais uma vez, a postura inadequada na idade adulta, a coluna, o alinhamento da coluna, na sua maioria já está definido, tá? O alinhamento, se ela é reta ou não, né? Então isso geralmente não traz um desvio específico. Doutor, eu quero agradecer o senhor por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pelas orientações. De nada, foi um prazer, fico à disposição. E você aí de casa pode mandar sugestões de temas de programa e também perguntas. É só entrar na página da TV Câmara no Facebook. Eu espero você no próximo programa. Até mais!